Maravilhoso é podermos estar nesta manhã louvando ao Senhor e ouvindo através das músicas mensagens que realmente fortalecem, renovam a nossa esperança, a nossa fé, como nós acabamos de cantar, que descansamos nos braços de Deus. E realmente os braços do Pai é o melhor lugar para estarmos, é o melhor lugar para termos o refrigério da nossa alma. E eu quero com você nesta manhã meditar um pouco na palavra do Senhor. Então eu quero convidar você, juntamente com a sua família, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, versículos 16 ao 20. E nós estaremos então falando um pouco sobre chamados para sermos filhos e discípulos. Esta é a mensagem desta manhã. Chamados para sermos filhos e discípulos. Mateus 28, 16 a 20 diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos. As Escrituras nos ensinam que por meio do Senhor Jesus nós fomos feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17 diz que nós fomos feitos filhos de Deus e herdeiros dele. Sendo assim, a nossa identidade se define pelos princípios do reino de Deus, registrados nas Escrituras e nada mais. Os princípios do reino de Deus, dos quais nós encontramos na palavra de Deus, que falam acerca da nossa filiação, do nosso chamado, da nossa posição, não como servos, mas como filhos, herdeiros de Deus e também como discípulos de Cristo. O Senhor nos chamou para sermos seus discípulos. E esse chamado faz parte também da nossa identidade de filhos de Deus. Portanto, quando nós pensamos quem somos com relação a Deus, nós podemos certamente dizer, e dizemos porque assim somos, que somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, mas também nós somos discípulos de Cristo. E é um equívoco pensar que discípulo era apenas aquela pessoa que estava junto com Cristo naqueles dias em que ele se fazia presente neste mundo. É um equívoco pensar que somente aquelas pessoas que estavam ou que estiveram ao redor de Cristo, ouvindo, tocando, comendo do pão quando ele multiplicou, ceando com ele, somente essas pessoas eram seus discípulos. Não, você e eu fomos chamados para sermos também discípulos de Cristo. E o que é um discípulo? Discípulo é alguém que aceita o chamado de seguir o seu mestre. E nesse caso, o mestre, nós estamos falando
do Senhor Jesus, o mestre dos mestres. E esse seguir, para isso, esse discípulo, essa pessoa, ela toma sobre si a maneira de viver do seu mestre. Ou seja, não é mais a sua maneira de viver. Ela toma para si os conceitos, os princípios do seu mestre. Não são mais os seus próprios conceitos, não são mais os seus princípios, os seus paradigmas, mas são do seu mestre. Essa pessoa olha para as obras que o seu mestre fez e se empenha em fazer igual. Essa pessoa entende o sofrimento que o seu mestre passou, no caso, o Senhor Jesus, e se rende, caso haja necessidade de passar pelo sofrimento também. Ou seja, discípulo é aquele que olha para o seu mestre, aceita segui-lo e se empenha em viver como ele viveu. Quem são os discípulos de Jesus? Todos aqueles que creem nele como único e suficiente Salvador. Todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que entendem e creem que somente esse sacrifício pode salvá-lo. Todos aqueles que veem como o Mestre vê e andam como o Mestre andou, que entendem que Jesus e somente Jesus é o Salvador de suas vidas e o seguem, deixando para trás tudo o que for preciso, lançando mão do arado e não olhando mais para trás, não voltando mais para o passado. Você é discípulo de Jesus? Você é uma discípula de Jesus? Ser discípulo não depende do ministério ou do cargo que você ou eu ocupamos na comunidade da qual fazemos parte. Mas ser discípulo tem muito mais a ver com o ministério que nos foi confiado pelo Senhor Jesus Cristo. E o que o discípulo faz? O que o discípulo faz? É importante nós entendermos isso, porque às vezes nós estamos envolvidos num trabalho, numa tarefa, num ministério, e não sabemos exatamente o que nós precisamos ou devemos fazer, ou para o que nós fomos chamados a fazer. Em primeiro lugar, o discípulo de Jesus, ou o discípulo, ele obedece ao seu mestre. E no nosso caso, discípulos de Cristo, nós obedecemos o nosso mestre, que é o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 21, versículo 6, diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Ou seja, eles foram a um lugar, porque Jesus de antemão havia designado, havia ordenado, havia orientado para que ali eles fossem. Eles seguiram para o monte, eles seguiram para a Galileia, porque Jesus havia mandado que assim eles o fizessem. Sabe por quê? Porque o discípulo obedece do seu mestre. João capítulo 8, versículo 31 diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Logo, ser discípulo de Jesus é permanecer na palavra de Jesus. Permanecer na palavra de Jesus é obedecer o que Jesus disse, o que Jesus diz através das Escrituras. Ser discípulo de Jesus não é mais seguir as minhas próprias palavras ou as palavras de alguém, mas ser discípulo de Jesus implica necessariamente em seguir em obediência à palavra do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Como
você tem seguido as palavras de Jesus? Como nós temos seguido as palavras de Jesus? Temos seguido em obediência de fato? E para seguir a palavra de Jesus, nós precisamos conhecer a palavra de Jesus. E para conhecer a palavra de Jesus, nós precisamos ler, refletir, meditar e praticar as palavras de Jesus que estão nas Escrituras, que são as Escrituras Sagradas. É muito importante nós entendermos tudo que envolve o ser um discípulo de Jesus Cristo. E o que o discípulo faz, além de obedecer? Ele faz o que o seu mestre fez. Se nós estudarmos um pouquinho de história ou da filosofia em si, nós vamos ver que Platão, os seus discípulos, nós vamos ver que Aristóteles, que Sócrates tinham os seus discípulos, que eram pessoas que sentavam ao seu redor e os ouviam por horas e horas, todos os dias, e aprendiam com eles, e depois tentavam colocar em prática aqueles ensinamentos e ensinavam outras pessoas aquilo que eles tinham aprendido com seus mestres, com Platão, com Aristóteles, com Sócrates e tantos outros filósofos que nós vemos na história. Na verdade, o princípio é o mesmo, o processo é o mesmo, o de nos assentar ao redor de Jesus, ouvindo a sua palavra. E aí você pode dizer: pastor, mas Jesus não está aqui comigo fisicamente para que eu me assente ao seu redor. Mas na verdade Jesus está aqui conosco. Jesus está aí com você na sua casa, e a sua palavra, a palavra de Jesus está sendo ministrada, está sendo pregada. Quando você abre a Bíblia, é Jesus falando com você. Quando nós abrimos a palavra de Deus na nossa casa, no nosso carro, na comunidade que nós congregamos, no caminho do trabalho, no nosso tempo de folga, Jesus está falando conosco. Logo estamos aprendendo com o nosso mestre, e o aprendizado com o nosso mestre não é simplesmente um acúmulo de informação, mas é recebermos princípios de reino de Deus, para que nós possamos praticá-los e ensinar outras pessoas. Por isso que a palavra aqui diz, que nós lemos no começo: ide por todo mundo, ensinai, fazei discípulos, ensinando, batizando. O discípulo obedece o seu mestre. O discípulo faz como o seu mestre fez. E o Senhor Jesus fez muitas coisas quando aqui neste mundo estava. Jesus deu vista aos cegos. Jesus expulsou espíritos malignos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou leprosos e outros tipos de enfermos. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus ensinou acerca do reino de Deus às multidões e também às pessoas individualmente, como por exemplo a mulher samaritana e Nicodemos, que o procurou. Portanto, você e eu fomos chamados para sermos discípulos. E o fato de sermos chamados para sermos discípulos implica que nós também fomos chamados para fazer o que o nosso mestre fez, ou seja, curar cegos, expulsar demônios, espíritos malignos, ressuscitar mortos, se for da vontade de Deus que assim o façamos, curar leprosos, multiplicar pães, multiplicar peixes. Mas acima de tudo isso, nós fomos chamados para ensinar, para pregar o reino de Deus às pessoas, dizendo: é chegado o reino de Deus. E ele disse aos seus discípulos: nisto é glorificado o meu Pai. João capítulo 15, versículo 8. Que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Sabe por que Jesus disse isso aos seus discípulos? Porque Jesus produziu muitos frutos. Jesus produziu frutos de vida abundante. Jesus produziu muitos frutos
e esses frutos glorificavam ao Pai. Assim, como discípulos de Jesus, nós fomos chamados para produzir frutos, frutos que glorificam a Deus, frutos de vida, frutos de bênção, frutos de paz, e não frutos de maldição, frutos de morte, frutos de enfermidades, não frutos podres, mas frutos que permanecem diante de Deus e frutos que constantemente glorificam e louvam a Deus. João capítulo 14, versículo 12 diz: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Perceba que privilégio você e eu temos, de termos sido chamados para sermos discípulos de Jesus, porque Ele nos deu essa autoridade. Ele disse que nós podemos fazer não somente as obras que Ele fez, mas ainda obras maiores, porque Ele nos deu autoridade. Na autoridade que concedeu o nosso Mestre, o Senhor Jesus. A autoridade é peça fundamental para sermos discípulos e fazermos discípulos. E essa autoridade não nos foi concedida por um homem. Essa autoridade não nos foi concedida por uma denominação eclesiástica. Essa autoridade não veio até nós porque simplesmente nós quisemos. Essa autoridade nos foi concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Perceba que o Senhor Jesus concedeu a você e eu a autoridade. Perceba que o Senhor Jesus concedeu à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, a essa pessoa que está do seu lado, onde você está agora, a autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, a autoridade para lutar contra os poderes das trevas, a autoridade, e absolutamente nada nos causará danos. A autoridade. Quando Jesus nos deu autoridade, Ele nos deu poder para lutar contra o reino das trevas. E esse empoderamento, ele possibilita que nós enfrentemos todos os dias aquilo que se opõe a nós. E nós sabemos que todos os dias nós somos tentados. Você e eu somos tentados. Nós sabemos que todos os dias nós somos tentados a falhar, a cair, a negar o nome de Jesus através das nossas atitudes, das nossas obras, dos nossos frutos. Mas Ele nos deu poder para nós enfrentarmos e sairmos vencedores, sairmos capacitados, fortalecidos, porque Ele nos deu esse poder. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Uma coisa nós entendemos que Jesus nos deu a autoridade, mas nós precisamos entender que há um propósito nisso. Jesus não nos deu autoridade simplesmente para nós batermos no peito e dizermos que somos poderosos ou que temos autoridades para isso ou para aquilo. Nesse texto que nós lemos, há um propósito. Ao descer sobre vós o Espírito, e recebereis poder, e aí vem o propósito, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, nos capacitou de poder, através do Espírito Santo, que habita em nós, que habita em mim, que habita em você, para que nós fôssemos, para nós irmos e sermos testemunhas de Jerusalém, na cidade em que nós moramos,
no bairro em que nós moramos, na família da qual nós fazemos parte, nas cidades vizinhas de onde nós moramos, e se possível for, nas cidades mais distantes, nos países, nas nações, nos continentes onde Ele nos levar. Mas há um propósito, a autoridade é para que você e eu sejamos testemunhas do Senhor Jesus. E sabe o que a testemunha faz? A testemunha fala do seu mestre. A testemunha não fala em primeiro lugar da sua comunidade. A testemunha não fala de si. A testemunha não fala dos seus dons, não fala das suas capacidades, das suas características pessoais, do seu poder aquisitivo, da sua estética, do seu conhecimento. A testemunha fala do seu mestre. E nós temos muito a falar do nosso mestre, porque o nosso mestre é vida, o nosso mestre é salvação, o nosso mestre é paz, o nosso mestre é sabedoria, o nosso mestre é vida eterna, é vida abundante, o nosso mestre é tudo de bom, todas as virtudes e toda a graça que nós recebemos. O nosso mestre é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nosso mestre é aquele que veio como cordeiro, morreu na cruz, mas ele ressuscitou e subiu aos céus. E o nosso mestre voltará não mais como um cordeiro, mas como um leão, o leão da tribo de Judá, para julgar as nações, para dominar o poder das trevas, para vencer, para aprisionar Satanás, para dar um fim a esse mundo de luta, de guerra, de dor, de enfermidade, de angústia e de decepção e frustração. O nosso mestre é vitória, o nosso mestre é paz. Você é um discípulo desse mestre. Você é um discípulo, uma discípula do mestre Jesus. Você entendeu que você foi chamado, e esse é um dos problemas que o mundo enfrenta, porque não entende que está nesse mundo para um fim, com um propósito, para um chamado. Não entende que tem uma razão de estar aqui, e por não entender, muitas vezes seguem caminhos tortuosos, caminhos que levam à destruição, caminhos que levam a relacionamentos destrutivos, caminhos que levam a tantas atitudes destrutivas. Você entende que você e eu somos amados por Deus, como todas as pessoas são amadas por Deus. Você entende que todas as pessoas foram chamadas e chamadas para ser discípulos de Cristo, mas somente aqueles que entendem, que recebem, que aceitam o chamado, que lançam tudo para trás, o passado, aquilo que não agradava a Deus, e que agora segue em direção ao chamado de Cristo, debaixo de um propósito, debaixo da graça, debaixo da vontade do Pai, em obediência ao Mestre, em obediência à sua palavra, produzindo frutos que glorificam a Deus, produzindo frutos que abençoam pessoas, que louvam ao Senhor Jesus. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado que Deus o chamou para exercer autoridade neste mundo? Você já tinha pensado que Deus o chamou para lutar contra Satanás e o seu reino de trevas? Você já tinha entendido, pensado assim, que Cristo deu autoridade a você sobre as enfermidades? Você já tinha entendido que Jesus Cristo deu autoridade a você para pregar o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus é chegado? E eu quero concluir esta mensagem fazendo um convite a você. Primeiramente, a você que já está debaixo desse propósito e que já é um discípulo ou uma discípula de Cristo, para que você confesse com a sua boca que você é um discípulo de Cristo, que você é uma discípula de Cristo. Não para que você se vanglorie disso, porque nós não temos nada do que nos vangloriar. A Bíblia diz: aquele que se vanglorie, glorie-se no Senhor. Mas para que você seja renovado nesse chamado, para que você esteja renovado debaixo desse propósito. E eu quero convidar você que talvez congregou numa igreja
até foi batizado ou batizada, e por alguma razão você deixou de estar. Você se frustrou, você desanimou, você se esfriou na fé, e você entende que você também foi chamado para ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Eu quero convidar você agora, para que você faça uma oração de reconciliação com o seu Mestre, de reconciliação com o seu Salvador. E pode ser uma oração simples, mas que seja do mais profundo do seu coração, dizendo: Senhor Jesus, nesse momento, eu olho de novo, eu volto para o seu discipulado, eu volto para estar debaixo do teu senhorio. Eu quero de novo ser ensinado e ensinada por ti. E se porventura você que está me ouvindo está tomando essa decisão nesse momento, você pode escrever o seu nome aí nos comentários desse link, e nós vamos estar orando por você, ou encaminhando, ajudando você a encontrar uma igreja no país que você está, na cidade que você está. E se porventura você estiver aqui em Setúbal, nós podemos até visitar você e abençoar você através da palavra de Deus. E eu quero convidar você também, que nunca entregou a sua vida a Jesus. Jesus não precisa nem de você e nem de mim. Jesus não precisa de nós, mas Ele nos ama, e por isso Ele se entregou na cruz.